Queridos jovens do seminário, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós iremos aprender na aula como desenvolver padrões de pensamento saudáveis e como o Salvador Jesus Cristo pode ajudar-nos a corrigir pensamentos ruins e padrões de pensamentos ruins. Nesta aula, nós vamos aprender juntos como desenvolver mais autoconsciência, ou seja, prestar atenção ao que nós estamos pensando e fazendo, e também a escolher padrões de pensamentos que nos aproximem do Senhor. Quero convidar você a abrir seu coração e sua mente para ter um grande entendimento das doutrinas e dos princípios que iremos aprender aqui hoje. Então, hoje, eu quero convidar vocês a refletirem sobre algo que todos nós carregamos o tempo todo: os nossos pensamentos. Muitas vezes são os nossos pensamentos que moldam o que estamos sentindo e também como nós agimos. Eles podem fortalecer a nós e fortalecer-nos a outras pessoas, mas também eles têm poder para nos desanimar. Mas há uma verdade poderosa em tudo isso. Quando nós convidamos o Salvador Jesus Cristo para fazer parte de nossos pensamentos, ele nos ajuda a vencer ideias negativas, dúvidas, inseguranças e nos ajuda a ter consolo, paz e esperança. Tudo isso em volta do que nós estamos pensando ou fazendo. E principalmente hoje vamos falar sobre o que nós pensamos. Eu quero convidar vocês a buscarem entender como o Salvador Jesus Cristo pode ajudar você a ter bons e melhores pensamentos e tirar pensamentos ruins de sua mente. Agora eu quero fazer um exercício com vocês e quero convidar vocês a imaginarem algumas situações nas quais vocês precisam responder quais são os pensamentos que nós temos quando estamos em situações como essas. Por exemplo, a primeira situação. Eu vou a uma reunião social, alguma festa, e percebo que eu não conheço ninguém lá. Que tipo de pensamento eu tenho quando estou numa situação como essa? Talvez a gente pense assim: nossa, o que será que eu estou fazendo aqui? O que vão pensar de mim nessa festa? Outro tipo de situação, quando eu preciso ficar perto de alguém que eu não gosto. Talvez a gente pense assim: puxa, lá vem aquele cara de novo para ficar aqui do meu lado. Mais uma situação para vocês pensarem. Às vezes a gente está conversando com alguém e escuta críticas de pessoas que estão falando mal da igreja. E aí, uma situação que às vezes a gente pode ficar pensando em relação a isso é: nossa, será que o que eles estão falando realmente é verdade? Será que o que eles estão dizendo aconteceu mesmo em relação a críticas da igreja? E por último, uma outra situação para vocês pensarem. Fui mal em uma prova na qual eu estudei muito. Numa situação como essa, às vezes a gente pode pensar o seguinte: puxa vida, eu estudei tanto e não adiantou nada. Próxima vez eu vou colar. Agora, em relação a esses pensamentos, de acordo com essas situações, eu queria que vocês refletissem e respondessem o seguinte: esses pensamentos são úteis? Eles são verdadeiros? Eu vou responder para vocês: é claro que não. Não são bons pensamentos, não são verdadeiros. Nós podemos classificar esses tipos de pensamentos em situações assim como pensamentos inúteis, que não nos edificam, que afastam a gente da verdade e afastam a gente a entender aquilo que realmente somos e o que realmente precisamos fazer. Esses exemplos que dei nessas situações adversas são exemplos que podem ser ampliados para muitas outras situações. E já aconteceu isso com você? Você já estava numa situação difícil e aí teve um pensamento negativo em relação às coisas que estavam acontecendo? Eu sei que isso pode ter acontecido com você em algum momento. E eu quero poder ajudar você a identificar maneiras de que possa usar os exemplos do Salvador Jesus Cristo para corrigir esse tipo de pensamento. Tá, mas o que podemos fazer para evitar esse tipo de pensamento? As respostas para isso estão nas Escrituras. Em Doutrina e Convênios 6,36, lemos o seguinte: buscai em cada pensamento, não duvideis, não temais. Isso nos ensina que podemos sempre recorrer ao Senhor, especialmente quando surgem dúvidas, dificuldades
desânimo ou até mesmo raiva. Quando os nossos pensamentos não forem limpos ou não forem puros, nós podemos e precisamos voltar o nosso foco ao Salvador Jesus Cristo. O Salvador tem poder para nos ajudar a encontrar paz, clareza e força para vencer pensamentos ruins. E agora eu quero te fazer a primeira pergunta da nossa aula de hoje. A pergunta é a seguinte: o que você acha que significa buscar o Salvador em cada um de seus pensamentos? Quero compartilhar com vocês um ensinamento do presidente Russell Nelson, o nosso profeta. Ele ensinou o seguinte: o nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Mas, quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores se vão. Como profeta de Deus, ele convida a direcionarmos nossos pensamentos ao Salvador Jesus Cristo. Quando nós fazemos esse esforço, nossas dúvidas, nossos medos começam a desaparecer e nós conseguimos eliminar pensamentos ruins da nossa mente. Para compreendermos melhor os nossos pensamentos, é essencial aprender a identificar aqueles que são pensamentos inúteis. Esses pensamentos podem prejudicar tanto nossa saúde mental quanto a nossa saúde espiritual. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que vão nos ajudar a reconhecer esse padrão de pensamento prejudicial. Para que vocês possam compreender melhor, nessa tabela, nós temos alguns exemplos que vão nos ajudar a identificar padrões de pensamentos inúteis. Então, na primeira coluna tem o padrão de pensamento, depois a explicação e um exemplo sobre isso. Vejamos o seguinte: um dos padrões de pensamentos inúteis é o padrão de rotular. E a explicação desse padrão é a seguinte: reagir a algo que aconteceu fazendo uma suposição ampla ou incorreta. Exemplo disso: puxa, eu falhei nessa tarefa, eu não sei fazer as coisas, não adianta alguém ficar me dando tarefas que eu não sei como fazer. Esse é um tipo de rotulação e de um padrão de pensamento inútil que nós precisamos eliminar da nossa cabeça. Um outro pensamento, um outro exemplo: tirar conclusões precipitadas das coisas. Explicação: fazer suposições sobre o pensamento dos outros ou imaginar o pior resultado possível em determinadas situações. Um exemplo disso é esse, ó. Aposto que estão rindo de mim, porque eu fiz errado, porque eu caí, eu tropecei, aposto que estão caçoando de mim, aposto que eles não me levam a sério. Esses são alguns exemplos. São outros pensamentos que nós precisamos tirar da nossa cabeça. Um outro exemplo e um outro padrão: desconsiderar os aspectos positivos que acontecem no nosso dia a dia e só considerar o que é ruim. Vou dar uma explicação para isso. Rejeitar todas as experiências positivas porque a gente acha que essas experiências elas não são importantes. Exemplo: meus pais disseram que fiz um bom trabalho no meu desempenho, mas eu sei que eles só estão falando isso, só estão tentando me fazer sentir melhor sobre os erros que eu cometi. Esse é um tipo de padrão, é um tipo de pensamento que nós precisamos tirar da nossa cabeça. E um último exemplo agora é o seguinte: exagerar nas coisas. Explico para vocês o que é isso. Exagerar nas suas fraquezas ou comparar elas com pontos fortes de outras pessoas. Ou seja, mais ou menos desse tipo que são os pensamentos assim. Mal consigo falar com as pessoas. E quando eu consigo falar, eu não sou tão engraçado quanto os outros são. E aí eu não me encaixo. São outros exemplos como esses de pensamentos inúteis que nós precisamos tirar da nossa cabeça. Esses pensamentos não nos trazem nada. Mas o objetivo aqui não é apenas mostrar e falar assim: você precisa tirar isso da sua cabeça. Eu quero que vocês entendam nessa tabela conseguirem identificar esses pensamentos. Porque muitas vezes nós temos pensamentos com esses padrões, só que a gente não identifica eles como algo prejudicial. A gente identifica ele como só um pensamento. Ou um erro que muitas pessoas tentam pregar é que você está sendo realista nas coisas, quando você tem pensamentos nesse sentido.
Isso não é a verdade. Eu quero que você entenda que esses pensamentos não tornam você um pecador, mas eles prejudicam vocês e eles não ajudam vocês a conseguirem ter a mente livre para pensar em coisas boas, coisas que vão ampliar o seu entendimento do Evangelho, da sociedade, da vida e do que o Senhor espera de você. Então, por isso eles são tão prejudiciais. Se vocês tiram isso da sua mente, vocês, primeiro, identificam quais são e conseguem tirar esses tipos de pensamentos da sua mente, vocês vão estar com a mente mais preparada para receber instrução, revelação, ter entendimento das coisas que vão ajudar você a ter uma vida melhor. Com base no que nós vimos agora sobre esses tipos de pensamentos, esses padrões de pensamentos inúteis, eu gostaria de convidar você a responder o seguinte, a segunda pergunta da nossa aula de hoje. A pergunta é a seguinte: quais são alguns dos perigos de ter pensamentos assim? Esses pensamentos inúteis. Responda pra gente nos formulários. Queridos jovens, agora que aprendemos a identificar pensamentos inúteis, aqueles padrões de pensamentos inúteis, eu quero ajudar vocês a aprenderem a corrigir esses pensamentos. Nós podemos fazer isso por meio de alguns exercícios mentais que são simples, mas são muito eficazes e poderosos. São 3 pontos. O primeiro deles, identifique o pensamento inútil ou incorreto. O segundo, pergunte a si mesmo se um amigo meu estivesse tendo esse tipo de pensamento, o que eu diria para poder ajudar ele? E terceiro ponto, reflita. Como pensar no Salvador e seus ensinamentos pode me ajudar a corrigir esse pensamento? São 3 pontos que podem ajudar vocês a terem boas decisões em relação aos seus pensamentos e boas ações para corrigi-los. Esses passos ajudam vocês a direcionarem a sua mente para o que é certo e verdadeiro, que é edificante e que é cheio de esperança. Nós vamos verificar agora em uma tabela alguns exemplos de pensamentos e a gente vai juntos aqui tentar buscar as soluções. Vamos usar esses 3 pontos para nos ajudar a corrigir esse tipo de pensamento. Vamos ver situações que podem levar a gente a ter pensamentos errados e inúteis, situações do nosso dia a dia. Algumas delas a gente já falou aqui no início desse vídeo. E como exemplo para vocês, nós vamos aplicar esses 3 pontos de análise para a gente poder juntos entender como vencer esse tipo de pensamento. A primeira situação que vamos ver é a seguinte: você vai a uma reunião social onde você não conhece ninguém e por causa dessa situação desconfortável, você pode pensar no seguinte, por exemplo: o que será que vão pensar de mim por eu estar aqui? O que nós devemos fazer se pensarmos algo desse tipo? Lembra dos 3 pontos? Então vamos lá. Primeiro, identifique o pensamento inútil ou incorreto. Eu pensei isso, o que será que vão pensar de mim? E eu identifico que esse é o pensamento inútil que eu estou tendo. Reconhecer isso nos ajuda a entender a necessidade de tirar a ideia que estamos tendo da nossa cabeça. Segundo ponto, pergunte a si mesmo se um amigo meu tivesse esse tipo de pensamento, o que eu poderia dizer para ajudá-los? Então vamos lá. Se eu fosse aconselhar um amigo que pensou isso, talvez eu diria a ele o seguinte: por que você acha que as pessoas estão te julgando aqui? Por que você não acha que pode ser uma boa oportunidade para você fazer amigos aqui, já que você não conhece ninguém? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é: reflita como o Salvador e seus ensinamentos podem ajudar você a corrigir esse tipo de pensamento. E para que eu possa ilustrar para vocês como que o Salvador poderia agir numa situação como essa, eu separei uma escritura, um ensinamento dele que pode nos ajudar a ter a resposta sobre como ele agiria em relação a isso. Eu vou ler para você. Antes de ler, eu queria dizer que eu consigo imaginar como a gente poderia estar corrigindo esse pensamento de acordo com o que o Salvador vai dizer na seguinte escritura: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa escritura está em João 14, 27. Nós usamos aqui os 3 passos. E esses 3 passos podem ajudar qualquer pensamento inútil de nossa mente
sumir da nossa cabeça e a gente consegue redirecionar nossos pensamentos. Esses passos ajudam nesse redirecionamento, ajuda a gente a ter uma mentalidade mais forte e entender pensamentos do que realmente é verdadeiro. Além de ser verdadeiro, aquilo que é edificante e também cheio de esperança. Nessa tabela tem outros 3 exemplos que eu quero ler para vocês e dizer sobre cada escritura que pode ajudar a gente a entender como o Salvador corrigiria esse pensamento, que é o ponto principal e é o que mais tem força para poder nos ajudar nesses 3 passos. Então eu vou ler algumas das situações, o tipo de pensamento incorreto que a gente poderia ter em relação a essa situação, um conselho como exemplo que poderíamos fazer ao dar isso, como se fosse para um amigo, só que é para nós. E por fim, a escritura que o Salvador deixa de ensinamento para a gente agir nessa situação, tá bom? Então vamos lá, o próximo evento é esse aqui, o evento exemplo. Você tem que estar perto de alguém, só que é alguém que você não se dá muito bem. E talvez alguns pensamentos como esse possam vir na sua cabeça. Puxa, lá vem ele de novo, aquele cara de novo ficar aqui do meu lado. O primeiro ponto é a gente identificar se isso é certo ou não, se é um pensamento inútil ou é um pensamento incorreto. E pensar dessa maneira é assim, esse é um pensamento inútil que precisamos tirar de nossa mente. E aí o exercício é tentar aconselhar a nós mesmos, mas como se fosse um conselho para um amigo. E aí, como exemplo, a gente poderia tentar dar o seguinte conselho. Você precisa ser mais paciente. Ele gosta e confia muito de você. Ele te vê como um bom exemplo. É por isso que ele quer estar perto de pessoas como você. E quando a gente fala isso, como se fôssemos falar para um amigo, só que a gente aprende essa lição, a gente pode ter mais paciência em lidar com esse tipo de coisa, de situação e pensamento. E tem uma escritura que eu vou ler para vocês no final, depois desses exemplos, que encontra-se em Mateus 22:37, que pode nos ajudar a ter a solução para isso. Outro ponto, você ouve alguém criticar a igreja, outro evento, né? Isso pode acontecer muitas vezes também. E quando isso acontece, talvez um pensamento venha à sua mente. Você pode talvez pensar assim, será que o que ele está falando sobre a igreja realmente é verdade? Ou você pode pensar, o que esse rapaz está falando, ou essa moça está falando? Ele não faz ideia de nada disso. E aí, muitas vezes, alguns pensamentos como esse, você vai identificar que são pensamentos inúteis, que não vão te agregar a nada. Principalmente são pensamentos que te enchem de dúvidas e coisas ruins que vêm em relação a isso. Isso não agrega nada a você. E aí você pode, talvez, buscar aconselhar um amigo que esteja passando por isso da seguinte maneira. Muitas pessoas criticam por não conhecerem ou sentirem o que nós sentimos. Sabemos e o que nós fazemos também. Nós precisamos lembrar dos nossos sentimentos e das respostas que nós já temos. Ou seja, quando alguém vir falar mal de alguma coisa e você, ao invés de ficar com um pensamento de dúvida, talvez seja interessante a gente lembrar daquilo que já nos foi respondido pelo Senhor. Lembrar do sentimento que nós tivemos quando nós começamos a perguntar sobre essas coisas, se elas eram verdadeiras ou não. E um dos ensinamentos do Salvador que me ajudam a entender como ele corrigiria isso está em Mateus 5:44. Eu também vou ler essa escritura para vocês e vou fazer um resumo dessas ações. Por último, essa última citação eu vou deixar para vocês verem e analisarem também. Você se saiu mal em uma prova, olha só a situação. Só que não era só uma prova, era uma prova que você estudou bastante, se preparou bastante para poder passar nela. Só que você não foi bem. Então essa é a situação. E talvez um pensamento que você identificou já na sua cabeça, que é o primeiro passo, identificar esse pensamento inútil, foi o seguinte, que não adiantou nada você ter estudado, porque mesmo ter estudado tanto, você foi mal. Era melhor ter colado. Por favor, identifique que isso é um pensamento inútil, é um pensamento errado. Nunca fazer o que é errado pode ser justificado como ser certo, porque é errado. Isso faz sentido para vocês? E talvez se vocês fossem aconselhar um amigo que está tendo esse tipo de pensamento, vocês diriam, vocês também estudou para outras provas e foi muito bem nas outras provas que você estudou. Você só foi mal nessa. Não desista de continuar estudando. Você pode conseguir fazer bem melhor
numa próxima prova. E dessa maneira, talvez ele possa já começar a ficar com esperança de tirar os pensamentos ruins de sua mente, ter a sua cabeça anuviada, aliviada de todos esses pensamentos. Mas nas Escrituras também podem trazer a confirmação do que o Salvador faria nessa situação. Isso está em João 16:33. Agora que eu citei esses eventos, eu quero mostrar para vocês como que o Salvador corrigiria cada um desses pensamentos de acordo com as Escrituras. E com o relato das Escrituras, nós podemos saber o que podemos fazer também em relação a isso. Conforme prometi para vocês, as Escrituras elas trazem resposta para todas as coisas. E algumas das escrituras que eu citei na tabela, que eu vou deixar aqui para vocês, explicam sobre isso. Para a nossa primeira situação, a escritura é: conforme prometi para vocês, as escrituras elas trazem resposta para todas as coisas. E algumas das escrituras que eu citei na tabela, que eu vou deixar aqui para vocês, explicam sobre isso. Para a nossa primeira situação, a escritura é: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essa é uma das promessas mais ternas do Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo nos oferece uma paz real, não passageira, não superficial, mas uma paz profunda e duradoura. Um convite direto para a gente confiar nele e encontrarmos serenidade mesmo em meio a incertezas e diferentes situações. Para o segundo ponto, eu citei Mateus 22, 37 e 39. E ela diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo, ele nos ensina que amar o próximo não é apenas um bom conselho, mas ele é um mandamento. Ele é um mandamento central do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. A terceiro ponto, eu citei a escritura Mateus 5:44. E ela diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nesse versículo, o Salvador nos ensina a responder não com raiva ou defesa agressiva, mas responder com amor e oração, mesmo diante da crítica ou da perseguição. Essa é uma das formas mais poderosas de nós lidarmos com opiniões negativas, conflitos e opiniões contrárias àquilo que nós acreditamos. Isso é fundamental para a gente entender. Nosso último ponto, a escritura que eu vou falar é João 16:33, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele reconhece as dificuldades e o cansaço que nós enfrentamos, o nosso esforço em muitas coisas, mas ele nos encoraja a manter a esperança e a coragem, porque ele venceu todas as adversidades e ele está ao nosso lado para poder nos fortalecer. Lembre-se de sempre escolher o que é certo, mesmo quando ninguém estiver fazendo isso. Você escolhendo sempre fazer o certo e continuando a se esforçar, você pode ter certeza que o Salvador Jesus Cristo estará ao seu lado. Portanto, cultivar pensamentos alinhados com o Salvador nos ajuda a vencer dúvidas, inseguranças e medos. Gostaria que vocês lembrassem sempre e entendessem que nós podemos sempre buscar, pensar e agir como Jesus Cristo, confiando no seu amor, nos seus ensinamentos, para que os seus ensinamentos nos guiem pelo caminho da paz, da esperança e do amor. Eu quero compartilhar com vocês agora uma mensagem do discurso do Elder Ryan Olsen, dos 70, que foi feito na conferência de outubro de 2022, onde ele aconselhou uma missionária a corrigir pensamentos ruins e desenvolver padrões de pensamentos saudáveis. Vejam aqui o que ele disse. Minha esposa e eu fomos recentemente abençoados por servir como líderes de missão e trabalhar com missionários maravilhosos no Uruguai. Eu poderia dizer que eles foram os melhores missionários do mundo, e acredito que todo líder de missão tem o mesmo sentimento. Esses discípulos nos ensinaram todos os dias o que significa seguir o Salvador.
Em uma de nossas entrevistas regulares, uma de nossas grandes missionárias entrou no escritório. Ela era uma missionária bem-sucedida, uma excelente treinadora e líder dedicada. Ela era um exemplo para suas companheiras e era amada pelas pessoas. Era obediente, humilde e confiante. Nossas entrevistas anteriores sempre se concentraram em sua área e nas pessoas que ela estava ensinando. Essa entrevista foi diferente. Perguntei como ela estava e pude ver que ela estava preocupada. Ela disse: "Presidente Olsen, não sei se sou capaz de fazer esse trabalho. Não sei se vou conseguir ser boa o suficiente. Não sei se consigo ser a missionária que o Senhor precisa que eu seja." Ela era uma excelente missionária. Era excelente em todos os sentidos. Era o sonho de todo presidente de missão. Eu nunca tive preocupações com as habilidades dela como missionária. Enquanto a ouvia, eu não sabia o que dizer. Fiz uma oração silenciosa. Pai Celestial, esta missionária é excelente. Ela é sua. Ela está fazendo tudo certo. Não quero arruinar esta situação. Ajude-me a saber o que dizer. As palavras vieram à minha mente. Eu disse: "Hermana, sinto muito por estar se sentindo assim. Quero lhe fazer uma pergunta. Se você estivesse ensinando uma amiga que se sente como você, o que você diria a ela?" Ela olhou para mim e sorriu. Com um inconfundível espírito missionário e convicção, ela disse: "Presidente, isso é fácil. Eu diria a ela que o Salvador a conhece perfeitamente. Diria a ele que ele vive e que ela o ama. Diria: você é boa o suficiente e vai superar isso." Com um sorriso, ela disse: "Creio que isso se aplica aos nossos amigos, também se aplica a mim. Quando temos dúvidas, podemos achar que as soluções são muito complexas ou que encontrar respostas é muito confuso. Devemos nos lembrar de que o adversário, o pai de todas as mentiras, é o arquiteto da confusão. O Salvador é o mestre da simplicidade." Para concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria que você pudesse responder no formulário a terceira pergunta de hoje. O que você aprendeu ou sentiu hoje sobre padrões de pensamentos saudáveis que podem ser uma bênção para você? Ao analisar o que nós aprendemos com esse vídeo, essa citação do Elder Olsen, e também com o que nós aprendemos sobre os exercícios na tabela, usando aqueles 3 pontos, gostaria que você respondesse essa pergunta nos formulários e pudesse concluir isso para nós. E eu gostaria de finalizar essa aula com essa pergunta para vocês refletirem, não somente para cumprir essa tarefa, mas para aplicar isso na vida de vocês. Eu sei que ter pensamentos saudáveis são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento da nossa maturidade também. Quando nós conseguimos eliminar os pensamentos inúteis em nossa mente, conseguimos depois preencher a nossa mente com pensamentos saudáveis, nós vamos combinar com a mentalidade de crescimento, que foi uma aula anterior que tivemos também. E essa mentalidade cheia de pensamentos saudáveis, essa mentalidade de crescimento, vai nos ajudar a progredir, a alcançar nossos objetivos, nossas metas e principalmente conseguir reconhecer o que há de bom na vida. E tudo que há de bom na vida vem do Senhor. Nós vamos conseguir ter mais facilidade de reconhecer a mão de Deus em toda a nossa vida, em todas as coisas boas que Ele tem criado para nós. Testifico para vocês que os pensamentos saudáveis podem mudar a vida de vocês, pode tirar vocês de situações desconfortáveis e principalmente pode ajudar vocês quando vocês estiverem em situações muito tristes, muito complicadas ou pior, situações desesperadoras. Que o medo não seja forte em sua vida, mas que os pensamentos saudáveis possam cobrir e ajudá-los a superar qualquer medo. Oro para que o Senhor possa abençoá-lo nessa busca de transformar pensamentos ruins, tirar isso da sua mente e assim você ter sempre pensamentos saudáveis para poder guiá-los e fortalecê-los. E essa aula compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.